O bicho é grosso, viu? Olha a grossurinha aqui do rapaz. Janduí, meu reverendo abençoado. Olha aqui, olha, completinha. Desde já, boa noite a todos. Desejo a todos aqui a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Hoje, como eu coloquei aquela postagem hoje de manhãzinho no início, certo? Como eu falei, a gente aqui vai dar uma pausa um pouquinho, certo? Eu mudei aqui um pouco aqui as coisas, ok? A gente vai dar uma pausa nos estudos que a gente vinha aqui falando sobre os métodos de interpretação bíblica no decorrer da história, ok? Como eu mostrei na apostila, só foi só mais um tópico. A gente já viu até do finalzinho da reforma, a gente parou na reforma, certo? E como os reformadores viram a urgência e a necessidade de voltarem a usar o método de interpretação literal, gramatical e histórica, ok? A gente não vai tratar sobre essas questões aqui hoje. A gente vai dar uma pausa. Eu falei no vídeo anterior que a gente ia dar uma pequena pausa e abrir aqui um parênteses para tratar de outros assuntos que no momento são assuntos de urgência extrema, ok? Eu estou aqui apenas tentando aqui colocar aqui certinho aqui nessa ordem, porque eu preciso encadernar esse material que eu estou aqui em mãos. Se você ver aqui a grossura, o cara é grosso pra caramba. Isso aqui é um curso de formação de líderes, ok? A qual eu fui presenteado aqui com um grande irmão meu em Cristo, Janduí, grande homem de Deus. Ele me presenteou com esse material aqui, eu vou encadernar. E eu já li ele já, certo? Já li ele todinho já. E é de extrema importância tudo que tem aqui nesse material aqui. Isso aqui ele é muito útil para você que é líder, certo? Que às vezes está meio que enrascado em certas situações a qual o ministro ele tem que enfrentar no seu ministério. Isso aqui seria bom se você pudesse ter em mãos aqui para você começar a entender melhor e praticar melhor o seu chamado como líder. Eu não vou falar sobre isso aqui não, apenas eu estava aqui colocando aqui em ordem. Gente, pessoal, é o seguinte, para quem viu a postagem que eu coloquei aí no Face, hoje de manhãzinha, né? Esse assunto é um assunto muito polêmico, ok? Tem que se ter bastante cuidado para falar sobre esse tipo de assunto. Como sempre, eu deixo ali que é para marcar ali o tempo ali, ok? Apesar que hoje vai ser só mais tipo um debatezinho, né? Caso alguém entre aí com comentários, possa fazer uma pergunta, né? Se tiver ao meu alcance de responder as perguntas, eu estou disposto, né? Estou disponível aqui caso isso esteja ao meu alcance, ok? Uma boa noite aí para o grande Davi, né? Alex Moraes aí, parabéns aí também a vocês todos que estão aí acompanhando e que vão acompanhar até o fim, caso queiram ficar até o fim. Caso também suportem ficar até o fim, porque eu vou tratar aqui de algumas coisas que é muito polêmico no meio do Senhor, né? E que infelizmente muitas pessoas não têm coragem de tratar, ok? Eu com certeza vou ser bastante criticado, com certeza eu vou ser bastante odiado por alguns que já me odeiam e que são cristãos. Olha como entender uma coisa dessa, né? Não gosta de mim de jeito nenhum, eu tô pouco me lixando se você gosta de mim ou você não gosta de mim. Essas pessoas que não têm certa afinidade comigo devido ao meu talvez o meu estilo um pouco crítico, um pouco duro, né? Outros acham que esse meu estilo quer demonstrar prepotência, que na verdade não é. Simplesmente você não me conhece. E devido à maneira como eu trato com isso aqui, ó. Bíblia, Palavra de Deus. Eu quero tratar hoje um assunto que tem perturbado muito hoje o meio cristão, certo? Não sei nem se eu posso dizer assim, porque é complicado demais falar sobre essas coisas, sobre a instituição chamada igreja. Esses dias eu estava tocando, né, que eu pela misericórdia aqui, eu sei fazer um sonzinho de contrabaixo, eu toco com o pessoal aí fora, mas isso não é de hoje, isso é uma coisa que já vem me incomodando há muito tempo, certo? Logo de início eu quero aqui deixar claro aqui para você, eu, Alexandre,
certo? Não sou a perfeição, tá ok? Não venha deturpar minhas palavras. Cuidado com o que você vai interpretar com aquilo que eu vou falar aqui agora. Primeiro, eu não sou o santarrão, nunca fui um santarrão, certo? Sou pecador, cheio de defeitos, certo? Necessito também da misericórdia, assim como você também necessito da misericórdia de Deus em minha vida, porque senão eu não vou ser nada. Eu vou ser condenado junto com uma grande massa que não está nem aí para Deus, que não está nem aí para a sua palavra, muito menos para o corpo de Cristo. Entendeu? Então eu sou cheio de falha, gente. A única diferença minha, para muitos talvez, ou não sei se a palavra é muitos, ou para alguns, aqui está a prova, aqui ó, livros, tá vendo? Isso aqui não é prova de santidade. Está muito enganado quem acha que isso aqui tem só a metade do material que eu tenho, entendeu? Eu já estou com mais de 500 livros. E isso incomoda gente pra caramba. Não sei porquê. Não sei porquê isso incomoda muita gente, né? Mas isso aqui, gente, isso aqui não é sinônimo de santidade. Isso aqui é sinônimo, sabe de quê? De curiosidade. Eu sou curioso. Eu quero aprender. Ao contrário de muitos que não querem aprender. Que acham que isso aqui afasta a pessoa de Deus. É um tremendo ignorante. Ele não sabe o que está dizendo. Ok? Eu quero ler aqui um texto. Texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E que ele se encaixa perfeitamente com a postura, entre aspas, de muitos cristãos nos dias de hoje. Se você quiser ler, acompanhar comigo aí, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, junto comigo, para a gente aqui ler um texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo chamado Timóteo. A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, é um texto que é a nossa cara. Olha, foi o que eu falei, né? A nossa cara. Eu também estou incluso nele, ok? Eu vou ler aqui para que a gente possa ganhar tempo, para que não fique muito extenso, tá ok? Se você estiver acompanhando aí, 2 Timóteo, capítulo 3, nos diz assim o texto. Ó. É uma advertência muito forte que Paulo aqui dá ao seu discípulo Timóteo. Aquele que logo mais algum tempo na frente, ele ficou com o cajado de Paulo para colocar a igreja e dar continuidade ao ministério de Paulo. Um grande discípulo de Paulo chamado Timóteo. Vai dizer assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, olha, avarentos. Olha aqui os adjetivos que ele vai dar para caracterizar a postura da humanidade. Se encaixa perfeitamente conosco nos dias de hoje. Avarentos, presunçosos, ó, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Olha como Paulo pegou pesado. Irreconciliáveis. Olha mais. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, ó, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência, esse é o problema de hoje, irmãos. A aparência, olha só, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então aqui Paulo já aqui nos mostra claramente que a piedade ela tem um objetivo, ela é eficaz. Mas essas pessoas aqui apenas a demonstram aparentemente, mas negam essa eficácia que a piedade aqui ela pode exercer. Ó, afasta-te destes. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Depois de tantos adjetivos aqui negativos que Paulo aqui assimila, nos últimos tempos, no fim dos dias,
Paulo diz a Timóteo para se afastar dos tais. Não fique perto dessas pessoas. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, vou repetir. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele aqui vai citar um exemplo aqui muito interessante do Antigo Testamento, que não está registrado no Antigo Testamento. Mas aqui Paulo tinha conhecimento da história do seu povo. Ele vai aqui, fazer aqui a menção de dois camaradas. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, agora aqui, olha aqui agora a sentença, as consequências desses tipos de pessoas. Olha o que é que aguarda esses tipos de pessoas, Não irão, porém, avante. Porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo, a advertência. Ele já dá a Timóteo, esses já existe uma consequência terrível aguardando esse tipo de pessoas que manifestam esse tipo de postura. Porém, olha a advertência que ele dá agora e o caminho, a exortação que ele dá a Timóteo aqui para seguir. Tu, porém, olha só, tens seguido a minha doutrina, ou seja, o meu ensinamento. Paulo reconhecia que Timóteo estava seguindo aquilo que Paulo ensinou. Meu modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha só, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, minhas intenções, meu tipo de fé, a minha grande longanimidade, meu amor e paciência. Olha, atributos aqui que são atributos característicos dos verdadeiros defensores da fé, daqueles verdadeiros cristãos. É esse conselho que Timóteo recebe de Paulo antes do seu martírio. Ele continua aqui, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio. Ele dá aqui uma lista de lugares onde Paulo foi totalmente reprovado, foi perseguido, fustigado, foi maltratado. Olha só, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Ok? Deixa eu reiniciar aqui esse material para que eu não venha aqui perder tempo, certo? O notebook ali pediu para reiniciar, a gente vai reiniciar ele. Mas vamos voltar para cá. Olha que coisa muito interessante aqui. Paulo ensina a Timóteo e ele diz que isso aqui eram coisas que iriam surgir, tempos trabalhosos, e que seria muito difícil se trabalhar dentro dessa época, porque nessa época os homens, cada vez mais a sua manifestação má, iriam demonstrar frutos que demonstram que aquelas pessoas não são pessoas que querem servir ou que querem seguir a Deus. Okay? Esse aqui é apenas o primeiro texto que a gente leu aqui. O assunto que eu queria falar aqui com vocês hoje está relacionado a como o evangelho tem sido ministrado hoje nas igrejas. Tem sido, cara, uma tragédia. Né? Eu sei que vai ter líder que vai assistir aí e não vai concordar. Não estou dando a mínima se você vai concordar ou não. Ok? Aqui são meu ponto de vista. Ok? É o meu ponto de vista. Isso não quer dizer também que todos estão correndo ou estão nessa empreitada aí que é um desastre total. Mas infelizmente, irmãos, hoje, como alerta a palavra de Deus, eu conversando com um amigo meu sobre essas questões que a gente tem visto, principalmente eu que toco, já toquei em várias igrejas e tenho visto como é que tem sido ministrado, por exemplo, a liturgia da igreja, o culto, os comportamentos, as atitudes das pessoas dentro do ministério, dentro da casa de Deus, tem sido motivo de escândalo total, cara. Tem acontecido coisas terríveis, terríveis dentro da igreja.
e um local onde não era para se acontecer, um local onde era para a gente manifestar o amor, o temor a Deus, a amizade verdadeira, aquele laço de comunhão verdadeira, como irmãos em Cristo. Mas infelizmente, eu posso até dizer que é dessa maneira, que o inimigo tem cirandado vários e vários ministérios. Eu digo isso porque eu já passei por alguns e já fui tocar em outros que é lamentável a situação que acontece lá. Por isso que eu falei que é muito perigoso esse vídeo que eu estou aqui fazendo, porque é muito polêmico, ok? Ele é muito polêmico. Mas se faz necessário a gente falar um pouco sobre essas questões. A minha palavra hoje é o seguinte, que hoje em dia, escute bem o que eu vou te dizer aqui hoje, tá quase, olhe bem, escute, não deturpe minhas palavras. Hoje em dia está quase impossível congregar. Está quase impossível congregar, devido a várias deturpações e erros teológicos dentro das igrejas, saindo pelos púlpitos, pelos esses microfones e por esses sons que tem dentro das igrejas. Pessoas totalmente despreparadas para estarem ali à frente de um púlpito e à frente de um rebanho. Eu tenho visto e ouvido coisas terríveis dentro da casa do Senhor. Isso é motivo de escândalo. O povo não quer mais isso aqui, ó. Não querem. Mentira, não querem. Não adianta você dizer, você está... Não estou generalizando. Mas infelizmente 80% do povo que se diz o povo que vai para o céu não quer mais saber deste livro. Não quer mais saber deste livro. Não querem saber nem do autor do livro, quanto mais do livro. O púlpito está totalmente agora, não está sendo mais um púlpito, mas apenas uma peça de madeira, de mármore, de vidro, lá como você queira chamar, não com a Bíblia, mas com material de palestra. Está mais para uma palestra de que para uma pregação. Eu digo isso porque eu tenho andado por aí afora. Talvez você não concorde comigo porque você está apenas preso dentro do seu ministério. E talvez até dentro do seu ministério acontece, mas por você não ter um certo conhecimento, você vai naquele dito popular. Maria vai com as outras. Infelizmente é isso que tem acontecido. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Olha só o título desse livro aqui, cara. Olha só o título desse livro. O título desse livro aqui, cara, meu irmão, é pesado, viu? É pesado. Com vergonha do Evangelho, ok? Muito bom. Esse livro aqui ele é muito bom. Eu digo muito bom porque eu comecei a ler esse livro aqui agora. Deixa eu aqui marcar para você ver. Olha só. Tá vendo aí, ó? Eu apenas li o primeiro capítulo aqui desse livro, John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Esse livro aqui, para a gente resumir, ó, quando a igreja se torna como o mundo. Ele faz aqui uma abordagem de como tem sido ministrado o evangelho nessas igrejas nos dias de hoje. Se tornou mais uma empresa de marketing de que uma instituição para ministrar a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido terrível. Tem sido terrível. O capítulo 1 aqui desse livro aqui, olha só, esse livro aqui eu comprei ele em fevereiro de 2018. Eu acho que a câmera vai focar, não sei se a câmera vai focar. O ano passado eu comprei esse livro aqui, mas só vim começar a trabalhar esse livro aqui esses dias, esse ano, um ano depois praticamente. Um ano e 6 meses, né? Vamos botar assim, certo? Cara, eu fiquei aqui impressionado com esse primeiro capítulo que eu li aqui desse livro. Se eu fosse mostrar aqui pra vocês, é de arrepiar o cabelo. Pra quem tem, eu tô ficando careca já. Mas, cara, ele trabalha aqui de uma maneira concisa e objetiva e verdadeira. Sobre o que tem acontecido no meio cristão nos dias de hoje. É terrível. Eu vou apenas aqui contar alguns absurdos que eu observei, eu vi, eu fui testemunha disso. Certo? E isso aqui é uma coisa que não era para estar aqui se falando. Porque pode trazer escândalo.
para aquele que não conhece ao Senhor, e pode até ser uma pedra de tropeço para evitar ele a vir para o Evangelho. Mas infelizmente, meus amados, nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, ok? Tanto vocês quanto eu precisamos todo da graça e da misericórdia de Deus. Mas também precisamos de sua advertência, de sua correção. Ok? Olha só. Esses últimos dias agora, vê que coisa interessante. Eu fui tocar em uma igreja ali, foi um círculo de oração. Gente, o que tem acontecido por aí afora, em algumas igrejas, nesses famosos círculos de oração, é um absurdo. É um absurdo. Muitos se parecem um terreiro de macumba. É lamentável dizer isso, mas parece um terreiro de macumba. O emocionalismo corre solto. Uma hipocrisia só que chega a dar nojo, minha gente. Pelo amor de Deus, cara. Será que você, líder, você, mulher, que se diz uma mulher de Deus, não está à frente, não está vendo uma coisa dessa? Como é que vocês dizem esses absurdos que acontecem aí? Eu vou aqui falar do que eu participei sábado agora. Eu não vou dar nome por questão de ética. Mas sábado que passou agora, a gente foi convidado com uma banda que a gente toca a ir fazermos uma participação lá com as irmãs e alguns irmãos daquela igreja lá. Cara, foi terrível o que aconteceu lá. Foi terrível. Pode chamar de qualquer outra coisa, menos de igreja. Infelizmente. Pode chamar do que você... É qualquer outra coisa, mas menos igreja. Os absurdos que aconteceu lá. Era rajada de língua o tempo todo, que ninguém entendia nada. Como se isso aí fosse edificar os ouvintes, que não edifica. Cara, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Língua é só para você. Mas sabe por quê? Infelizmente, sabe por quê? Vai ser chocado, vai ser chocante o que eu vou dizer aqui agora. Sabe por quê? É porque os ouvintes nércios, imprudentes que participam gostam de ouvir isso. Não sabem nem o que é, mas gostam de ouvir isso. Não estão sendo edificados em nada e gostam de ouvir isso. É um absurdo. E a gente lá, eu esperando. Aí, de repente a dirigente lá chama a pessoa que ia dar a palavra inicial. Eu conheço essa pessoa que deu a palavra inicial. É uma missionária. E hoje em dia, pode achar ruim, é cada missionáriazinha que eu vou dizer uma coisa, viu? Ô missionáriazinha do inferno. Não tem um pingo de conhecimento bíblico e querem passar uma imagem que tem uma intimidade enorme, gigantesca com Deus. E não fala coisa com coisa. Ela lê um texto lá e depois pegou o texto e jogou no mato. E só foi falar asneira, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só asneira, só embromando o tempo, só passando jargão de autoajuda, como se isso fosse convencer alguém. Desvalorizou totalmente o princípio bíblico da palavra, mas estava lá, toda prepotente. Como você deve estar achando que eu estou aqui agora. Mas eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. E aí, Alci, tranquilo? Esse vídeo aqui não é pra tu não, viu, seu abençoado? Olha só, então, cara, foi terrível. Eu me arrependi na hora de ter participado daquela coisa sinistra que aconteceu ali. Ela começou a falar em demônios, e só falava em demônios, e eu só lá assim olhando, ó. Eu digo, não, aqui tiraram Jesus de cena e botaram o Satanás aqui. E eu só lá observando. E começou, pá, pá, pá. Depois disso que teve uma visão, que viu o capeta ou ser bexiga era lá na casa dela. Depois ela se contradisse e só jargão de autoajuda. Dando, entre aspas, várias profecias para o povo. E o pior, minha gente, é que o povo imprudente, que nem as 5 nécias da parábola lá. Gente tola, eu tomo posse. Não sabia nem que estava tomando posse. Eu olhei assim e digo, meu Deus do céu, véio, como é que tá? Como é que tá? Horrível, terrível, terrível. Aí para completar, eu vou amenizar, que é para não escandalizar.
Depois apareceu outra missionária, uma que veio de São Paulo. Essa que foi pior. Gente, ó, uma doença de missionária nos dias de hoje. Gente que nem enxugou a fralda é missionária. Aí eu lhe pergunto, se você é missionário, você mora onde? Você mora aqui em Garanhuns? Você é missionário daqui em Garanhuns? Qual é o seu campo missionário? Se você é missionário, você está fazendo o que aqui na sua cidade? Por que você não vai fazer missões fora? Como é que você é missionário? Onde, que nem eu vejo, tem gente que é missionária dentro da igreja dela mesmo. Sabe o que é isso, gente? Usurpação de cargo eclesiástico. Nunca estudou, nunca fez nada. Eu tenho chamado, foi Deus não, é o homem que está te consagrando e tu está usurpando o cargo. Tu vai pagar um preço muito alto. Eu vou pagar um preço muito alto se eu estiver aqui dizendo coisas que não é condiz com a palavra de Deus. Ou se eu estiver acusando aqui alguém. Mas é gente que está tá ficando aqui de uma maneira que está quase que insuportável. Você não consegue mais cultuar quando você vai a uma igreja. De tanto absurdos que você vê essas pessoas falando. Mas quando é uma pessoa que tem entendimento, que quer falar, essa pessoa é rejeitado. Onde é que a gente vai parar com isso, minha gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui, que tem hora que o cara fica irado, gente. Eu não aguento não, coisa dessa não. Não adianta depois você vir querer comentar. E você então dizer que você é o certinho? Não, eu não sou o certinho não. Quem foi que eu sou o certinho? Gente, certo só existe um, Jesus Cristo. Eu e você, todos nós, somos miseráveis pecadores que necessitamos da graça de Deus, cara. Tá ok? Deixa eu falar aqui da outra missionária que apareceu lá. Aí apareceu outra missionária lá, que veio de São Paulo. Ela teve a capacidade de dizer, sabe o que, meus irmãos? Que o testemunho dela era o importante para converter qualquer um. Ou seja, o testemunho dela é mais poderoso do que a palavra de Deus. Absurdo. Para mim, falsa profeta. Eu vou explicar um pouquinho essa questão também de profeta, viu? Ela disse que o testemunho dela converte qualquer um. Ou seja, a palavra de Deus cai fora. É as palavras dela que convencem a pessoa. E quando a gente vai ler o Evangelho de João, que diz lá no capítulo 16 que o Espírito Santo é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que fica essa passagem diante desse absurdo que essa usurpadora falou? Que o testemunho dela convence qualquer um, converte qualquer um. A gente não vê nem na Bíblia, meus irmãos. A gente não vê na Bíblia. Nem Paulo. Gente, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários que essa terra já viu. O maior missionário. Ele foi o cara que mais escreveu o cânon do Novo Testamento. Você não vê em momento nenhum Paulo afirmando que o testemunho dele converteu alguém, cara. Aí chega uma miséria dessa e dizer que ela converte qualquer um só com testemunho, não precisa nem pregar. Que absurdo uma coisa dessa. Eu fico irado com um negócio desse, cara. Aí é por isso que eu digo, qual é o pior? O povo adora isso. Ô glória, olha, povo ridículo, cara. Como é que ela tem a capacidade de dizer que ela tem mais que a palavra de Deus, poxa? Eu fico arretado com um negócio desse, cara. Pelo amor de Deus. E tome jargão. Tome jargão. Depois começou a rodopiar, saltar lá. É por isso que eu digo que tem alguns aí círculos de oração que parece mais um terreiro de macumba. Deus vai cobrar severamente da gente. Você acha, nós achamos que Deus não está vendo isso. Deus está vendo. E aí depois o pregador. Caramba, cara. Aí é que foi terrível. Fechou com chave de ouro. Tome jargão. Tome jargão. Tome jargão. Cara, me arrependi amargamente de ter participado dessa zoeira que teve lá. Deus tenha misericórdia de minha vida, mas eu me arrependi severamente. Então, como eu estava dizendo, esse livro aqui, cara, são essas coisas que tem feito pessoas
desistirem, desacreditarem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. São essas atitudes banais, ridículas, verdadeiras palhaçadas que parecem um picadeiro. Eu não suporto isso mais, gente. 1 Coríntios, capítulo 13, lá no finalzinho desse capítulo, Paulo diz que quando ele era menino, ele andava que nem menino, ele falava como menino, corria como menino. Mas a partir de que ele cresceu, ele deixou essas coisas de menino e começou a ter postura de homem. É o que está faltando hoje em muitos ministérios, uma postura de homem. A maioria que está lá é tudo meninice, cara. E ainda, o que mais me chateia, o que mais me dá raiva, é essas palhaçadas que acontecem e eles terem, cara, a capacidade de dizer que é Deus que está dizendo. Cara, não coloque Deus no meio da sua incompetência. Não coloque Deus no meio da sua incompetência. Deixe de ser ridículo. Você não tem temor a Deus. Deixa eu aqui dizer outras agora, que não era para acontecer isso. E esses virgilhão que tem? Cara, que nojo que dá, cara. A prepotência dos pregadores querem ser os bambambam. A febre de hoje não é nem um vigilhão. Que isso é uma porcaria. Isso não tem nada a ver. Deus não está no meio dessas porcarias. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Você tem compromisso com a palavra, Deus tem compromisso contigo. Você não dá valor à palavra, Deus não dá valor a quem não dá valor à sua palavra. Ele tem misericórdia, ele quer converter para salvar, mas se não tem compromisso, ele também não tem compromisso. Você quer ver um texto muito interessante, lá no primeiro livro de Samuel, o que é que o próprio Deus disse para o sacerdote Eli? Ó Eli, naquela época lá, eu assumi um compromisso contigo. Toda a tua descendência. Só que aí, Eli começou a sair dos caminhos do Senhor. Abandonou o Senhor. Tanto ele quanto os filhos dele. Sabe o que é que Deus chega para ele e diz? Senhor Eli, tu lembra aquele compromisso que eu fiz contigo? Ah, pois hoje eu tiro. Eu só tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. Você cancelou seu compromisso comigo, eu cancelo meu compromisso com você. Bem assim é nos dias de hoje. Vamos agora tocar na questão de campanha. Cara, cada campanha que é, olha, misericórdia. É por isso que o ímpio não está conseguindo vir para o evangelho, cara. Eu participei, eu não vou dar nome aqui por questão de ética. Fui tocar ali em um canto que tem ali na Coab 3. Não vou dar nome. Aí lá, uma missionária que estava lá. Ó, é só missionária. Eita caramba, velho. Teve a oportunidade. Aí começou a dizer nada com nada. O texto que leu, fazia nem ideia a que contexto ele pertencia. Aí começou a entrar num... Eu não vou nem aqui falar para não, já sabe o que eu estou aqui dizendo. Aí disse que lá no ministério dela, ela inventou umas campanhas. Aí sabe qual foi a campanha que ela inventou? Olha só, a campanha do manto de sal. Bicho, quando essa mulher falou isso, eu fiquei pé da vida, cara. Como é a campanha? Manto de sal. Eita hipocrisia do caralho, que falsa espiritualidade. Aonde foi que essa bendita foi arrumar aqui na Bíblia campanha do manto de sal? Sabe o que tem? Hoje em dia o que tem acontecido, sabe o que é? É o misticismo. Você sabe o que é misticismo? Misticismo, pragmatismo, todas essas porcarias que tem aí acontecido nos dias de hoje, nesses locais por aí, eles têm trazido isso para dentro da igreja do Senhor, achando que isso vai surtir algum efeito. Aí você chega numa igreja, campanha derrubando muralhas. Campanha derrubando muralhas. Lá, Jericó, só pode ser. Vem cá, e o Novo Testamento? Que é a carta magna da igreja, o Novo Testamento. Não estou aqui dizendo que o Velho Testamento não serve para nós, serve. Tem muitos princípios de Deus no Antigo Testamento, ok?
mas a carta régia da igreja, além de ser a palavra de Deus, mas é as epístolas. Deixa eu aqui dar uma dica para vocês, cara. Ô líder, tu aprende uma coisa, líder. Porque tem líder que é o seguinte, a prepotência é demais. Tem cara que, por exemplo, ele acha que porque ele já está há 30 anos como pastor, como presbítero, seja lá qual é o cargo de eclesiástico que ele está à frente, ele acha que porque ele tem 30 anos, não é normal chegar um que tenha menos tempo de ministério e venha corrigir ou trazer conselhos para ele. Ele acha que os 30 anos dele é a chave do reino dos céus para não aceitar conselho de ninguém. Você está enganado com essa postura sua. Você está muito equivocado. A princípio, se você mantém essa postura de qualquer um que venha trazer conselhos com sabedoria para tais. Ok? Campanhas. A net caiu. A gente vai voltar aqui de novo, ok? Onde foi que eu parei? Conselhos para você. Essas campanhas ridículas que tem por aí. Essa campanha do sal. Para que isso? Qual é a base bíblica que ela tirou para a campanha do sal? Me diz aonde foi que tu tirasse isso, mulher, pelo amor de Deus. Da Bíblia com certeza não foi. Aonde foi que campanha... Cara, isso é para atrair. Isso é para mostrar, sabe o quê? Poder. Mas poder de quem? Me diga, poder de quem? Quem você acha que você convence com essas campanhas de sal? Aí teve outra, campanha do manto. Olha, eita... Essas é que são ridículas, cara. Aí você faz tanta campanha. Nada de converter almas para Cristo. É só para exaltação da carne. É só para mostrar cada um que vai, o poder que tem. Quando na verdade não tem poder nenhum. Eu vou tocar nesse assunto ainda mais lá frente. Vamos voltar aqui. Essas campanhas, vocês querem usar tema? Deixa eu aqui dar uma lição bem interessante para você. Olha só. Tira no momento agora o Novo Testamento. Vamos deixar só o Antigo Testamento. Ok? Isso é uma luz para tu. Deixa eu iluminar um pouquinho aqui. Com a ajuda do Espírito Santo. O Antigo Testamento é o livro base de regra para o povo judeu, para Israel. Conhecido como a Torá, que são os primeiros 5 livros. Certo? E isso aí depois tem os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Compõem o Antigo Testamento. De 39 livros, ok? Desses 39 livros, continha apenas um. Dos 39 só contém um. Olhe para cá. Só contém um livro que era utilizado para reger o culto do povo de Israel. Você sabia disso? Que dos 39, só tem um que tem princípios que rege o culto na liturgia do povo de Israel. Você sabe que livro é esse? Dos 39, você sabe qual é esse livro? É o livro de Levíticos. Para você que não sabia. Todo o sistema do tabernáculo e do templo, que era onde o povo mantinha a sua adoração, os seus sacrifícios, os seus louvores, a sua adoração a Deus, no templo ou no tabernáculo, antes do templo. Tudo que acontecia ali, escuta aí, era regido pelo livro de Levíticos. Aprende isso, cara. Não é o livro de Provérbios, não é Gênesis, não é Isaías, não é Jeremias. Mas o livro que regia o culto do Antigo Testamento é o livro de Levíticos. Lá tem dizendo que tipo de sacrifício você tem que ofertar para determinado pecado, a maneira que você tem de se comportar, como deve ser, quem deve fazer, quem deve sacrificar, o que o sumo sacerdote fazia, o que os levitas faziam. Olha, escuta aqui uma coisa também sobre levita, viu? Aprende. Na igreja não existe levita. Ô, absurdo. Não existe levita mais na igreja, não. Tu vê aqui Paulo chamando alguém na igreja de levita? Pelo amor de Deus, não aprende, cara.
Levita é só quem nasceu na tribo de Levi. Ô camarada, ô abençoada, abençoada. Aí você vê nas campanhas, pra cantar, levita fulano, não é levita não, mulher. Tu é cantora. Tu é da tribo de Judá, tu é da tribo de Levi. Tu por acaso é uma judia. Tu é que nem eu, pai, um nordestino velho, comedor de farinha. E quer ser israelita, pelo amor de Deus. Não tem levita não, criatura. Outro detalhe, quem sabe você que levita só é músico? Porque se for, tá complicado, viu? Porque os levitas tinham várias funções. Tinha os levitas que eram úteis, que eles faziam a montagem, a desmontagem do tabernáculo. Tinha levitas que era para transportar objetos, só aqueles eles podiam pegar para transportar. Tinha levita que era responsável para acender o fogo, o incensário, para trocar todas essas coisas, lamparina e tudo mais. Levita não só era cantar não. Tinha levita que era porteiro. Você sabia disso? Não sabia porque você não lê a Bíblia. E diz que é o cara santo que sabe, mas você não lê a Bíblia, poxa. Aí vai perguntar a esses cantores, esses levitas de hoje em dia. Pergunta se esse levita famoso cantor aí, se ele quer ficar como porteiro na igreja. Pergunta se ele quer ficar. Não, quer ficar sentado nas cadeiras de Moisés, atrás do púlpito. As cadeiras de Moisés, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 23. Aprende isso. Oh, não tem levita na igreja hoje mais não. Tu vê Pedro, nas suas 2 epístolas, chamar alguém de levita? Tu visse? Nem Tiago, viu? Tiago foi um cara que se converteu após o próprio irmão do nosso Senhor. Tiago se converteu após ver Jesus ressurreto. Será que o bicho era incrédulo? Depois que Jesus apareceu ressurreto, foi que ele se converteu. Ele e toda a família dele. Mas até não, era incrédulo. Ele foi o único ainda dos apóstolos que manteve a postura um pouco ainda que presa a algumas tradições judaicas. Você pode ver que Tiago é o único que diz para chamar o presbítero e ungir com óleo. Você não vê Pedro nem Paulo mandando ungir ninguém com óleo, não. Só Tiago. Aprende isso, caramba. É difícil, mas aprende. Talvez você não queira aprender, revoltado, devido a essa minha postura aqui bruta que eu tô aqui falando. É porque eu não aguento mais, cara. É terrível essas coisas que têm acontecido hoje em dia. Aprende? Então, no Antigo Testamento, quem regia o culto é o livro de Levítico. Aprende aí, criatura de Deus, pelo amor de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento? E no Novo Testamento, os 27 livros? E aí? Quais são os livros que regem o culto da igreja? O culto cristão. O culto cristão. Aprende? Sabe não? As epístolas. As epístolas são os livros que diz como tem que ser o nosso culto. Eu vou ler aqui uma passagem para você, que tem hora que eu fico invocado demais, cara. Vamos lá. Eu vou ler aqui Romanos. Vamos ler Romanos. Essa passagem é muito conhecida, viu? Romanos. É conhecida de quem gosta de ler a Bíblia. Certo? Romanos capítulo 12. Olha o apelo que o apóstolo faz para o culto cristão. Romanos 12, a partir do versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos. Em outras traduções tem suplico. Eu clamo. Pelo quê, ó? Irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, ó, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Que é o culto racional, miséria. Culto racional. Tu sabe o que é um culto racional? Vai para esses círculos aí, para essas campanhas, para tu ver se é um culto racional. Pode ver. Por quê, irmãos? Me perdoe dizer isso aqui. Mas por que que as igrejas de hoje não conseguem ganhar os seus vizinhos? Não ganha o vizinho da direita, não ganha o vizinho da esquerda. Por que não ganha? Por causa da perturbação sonora. Terrível. Quer que o seu culto seja um culto segundo Deus ordena?
Leia as epístolas paulinas. As epístolas surgiu da necessidade para corrigir erros que estavam dentro da igreja. Quer fazer uma campanha? Faça, meu irmão. Por que você não faz campanha da doutrina? Procura essa campanha nessas igrejas por aí que você vai ter. Campanha da doutrina, não tem não. Procura aí, campanha do ensinamento da palavra de Deus. Procura. Não vai ter não. Só vai ter a campanha para encher o teu ego. Só vai ter a campanha para cada vez mais te afastar da presença de Deus. Porque o que eu tenho visto por aí, cara. Aí quando você vai na igreja, coisa interessante, é o emocionalismo puro. O culto totalmente fora da área racional. Olha, se tiver fora da área racional, com certeza vai estar fora da área espiritual. Mas para eles, os super... Vai nada. Vai não. Isso é um dos grandes motivos hoje em dia porque muitas pessoas têm saído da igreja. Porque não aguentam mais. Muitas pessoas... Agora é claro que a gente não pode generalizar. Porque tem gente que é frescura demais. É mimimi demais. Tem gente que vai para ser bajulado. Tá indo pro canto errado. Você que quer ir para ser bajulado, vai para lá não. Procura um clube social. Qualquer outra coisa, menos a igreja. Quer ser bajulado? Vai não. Deus não quer bajuladores. Deus quer adoradores. Bajuladores. Tem gente que vai porque tá passando por necessidade. Aí vai. Tudo bem. Resolveu, saiu. Foi pela motivação errada. Isso vai pesar no dia do juízo. Foi pela motivação errada. Ah, eu não vou porque lá só tem eu. Não é assim também não. Então quer dizer que você é o certinho, é? Você é o certinho? Com certeza você é igual a todos nós. Ou você acha que você é mais safo do que qualquer um de nós, que erramos também? Porque se tem um jargão que eu escuto muito desse povo, aí sabe o que é? Olha, fulano conhece e só faz errado, ó, tá errando duas vezes. Aí você tá pensando que por você não conhecer e errar menos do que a gente, você tá justificado diante de Deus, é? Você tá equivocado. O que conhece e erra vai ser punido muitas vezes mais do que você. Mas você também está sujeito à condenação. Ou você ou você acha o seu estilozinho de vida, a sua prática de vida, acha que você também agrada a Deus? É isso que você está achando? Você está muito equivocado. Se fosse você, eu revia. Vai buscando a palavra de Deus. Vamos voltar para as campanhas? As coisas que acontecem absurdas, terríveis. Quando não é isso, por que as pessoas saem da igreja? Primeiro, a igreja que não tem a exposição da palavra de Deus. É o que ele vai comentar aqui neste livro. É tirado, hoje em dia foi tirado, de quase 90% das igrejas do Senhor, foi tirado a palavra de Deus. Em vez de se pregar, agora é palestra. Vamos chamar, hoje em dia é assim, vamos chamar o palestrante. Não é chamar o pregador não, é palestrante, porque ele vem, pelo menos se for campanha, aí lê o texto da campanha, pode ver. E todos eles, a maioria, o texto está descontextualizado. Está fora do contexto. Não sabe nem o que é aquela passagem. Aí lê aquele versículo e acabou-se, morreu. E aí vai contar toda a sua vida. Não estou nem aí, eu quero saber da palavra. E a palavra? Não tem a palavra. Isso é um de entre tantos motivos que tem pela qual muitas pessoas têm se afastado das igrejas. A falta de uma palavra bíblica expositiva. Se Charles Spurgeon, eu não sou calvinista não, primeiro, viu? Pode tirar o calvino da chuva. Eu não sou calvinista. Eu tenho aqui um material aqui que é cacete, viu? Não sou calvinista. Mas infelizmente, a pregação do meio reformado nos dias de hoje tem sido a pregação mais bíblica que a gente tem visto nos dias de hoje. É claro que tem uma ressalva. Tem muitas ou muitos
pregadores pentecostais que ainda preservam a exposição da palavra de Deus. Agora, se for neopentecostal, você está perdendo seu tempo. Eu tive um problema sério com essa questão de neopentecostal, que eu participei do ministério, que se formou há pouco tempo. O seu líder lá, pessoa muito carismática, nada contra ele, nem com nenhum de lá. Mas aí eu disse uma coisa bem interessante ao líder lá. Disse, ó, eu venho, quero cooperar, quero participar, trabalhar para contribuir, para a gente expandir o reino de Deus. Porém, eu deixei uma ressalva lá. Se eu perceber que o senhor é neopentecostal, eu caio fora. Gente, infelizmente não durou muito tempo mesmo não. Só emocionalismo puro. Só emocionalismo. Só chavão triunfalista. Sem um pingo de conhecimento. Primeiro detalhe, você vai entrar numa igreja, você quer participar da igreja do Senhor. Se a igreja que você está participando, primeiro, se ela não tem escola bíblica dominical, é um barco furado. Cuidado. É um barco furado. Primeiro deve ser porque o líder não tem competência para ensinar. Aí detalhe, se ele não tem competência para ensinar, ele está equivocado com o chamado dele. Eu participei de um ministério que o pastor lá não era ele que dava a escola dominical, não. Ele chamava um heresiarca. Eu chamo ele de heresiarca de outro ministério. Um pastor que nem rebanho tem, mas o cara é pastor. Aí chamava ele era quem ia dar lá a aula da escola dominical. Por quê? Porque o próprio líder do ministério não tinha competência para ensinar. Esse cara está equivocado com o chamado dele. Totalmente equivocado. Eu falei que hoje aqui a gente ia ter uma conversa. Você está achando ruim? Saia do meu Face. Pode sair, não estou preocupado não. Estou nem aí. Ok? O que eu não posso é ser omisso. Certo? Porque eu não quero pagar o preço. Apesar de que eu reconheço que algumas coisas que eu até aqui já falei não era para ter falado, mas tem hora que a gente fica aqui assim, ó, preso, caramba, velho. Eu não quero ser hipócrita, ok? Apesar de muitos aí me acharem que eu sou bambam, mas sou não, ô Zé Mané, eu não sou não. Sou faro igual a você. Porém, bicho, eu tento ao máximo, eu quero aprender isso aqui, cara. Quero aprender. Quero contribuir para expandir o reino de Deus. Aí... deixa eu dar aqui uma coisa interessante desse ministério que eu participei lá, que eu disse que se o líder fosse neopentecostal, eu caía fora. Começava a colocar lá a escala de pregação. Um determinado dia, ele chamou uma menina lá para pregar, que só foi lá gritar e fazer zoada, que eu não aguento essa zoada mais. E eu não sei se o rapaz que ela levou, não sei se era o namorado dela, não sei o que era. Você acaba chegou lá bem terno, bem vistoso, aquele sapato, aquele brilho que parece catarro nos pés, brilhoso, cara bacana, vistoso, a Bíblia, grandona de estudo, não sei o que lá. Eu digo, poxa, vai ser um negócio bom aí. Aí ele foi e deu oportunidade para esse rapaz. Rapaz, parece que esse cara pegou o microfone. Era rajada para lá, rajada para cá, e o líder ficou só assim, ó. Forte. Eu quero entender esse jargão que vocês dizem, é forte. O que é forte? Então quer dizer que aqui, onde é que tem coisa fraca aqui? Me diga aí onde é que tem coisa fraca. Pra você estar com esse seu besterol. É forte. Meu Deus. Ai. Sabe o que? Você tá assistindo Annabelle, é? Ou Invocação do Mal? A freira. Ai. É forte. É cada ironia, cada papagaiada, cara. Aí vamos voltar o cara, que eu tô aqui fugindo. Irmão, quando esse cara pegou o microfone, só besterol, tome pra lá, tome pra cá, pra cá. Aí o pastor viu o cara com esse emocionalismo e levantou a galera da igreja, né? Aí a escala já estava pronta. Veja só, viu? Olha que absurdo. A escala já estava pronta. Após ele se levantou do lugar dele, foi lá no mural, pegou a escala, tirou da escala uma pessoa que ia pregar, que é um homem de Deus, um cara que eu admiro bastante. Eu não vou dar aqui nome para não me escandalizar. Mas é um homem de Deus, cara, gente bacana demais. Ele, a esposa dele, gente boa demais, gente do céu. Era ele que estava escolhido para pregar, num determinado dia. Após esse, o pastor foi lá, riscou, e devido ao movimento que esse cara que ele chamou, devido ao movimento que ele fez, ele foi lá, tirou o cara para pregar e botou ele na escala. Quando eu olhei para isso aí, eu digo, meu Deus do céu, não tem compromisso não. Não tem compromisso nenhum.
Aí botou ainda, mas botou essa figura para pregar no dia de domingo. E o cara que ia pregar, que com certeza ia trazer uma palavra boa para abençoar, ele tirou o cara. Por quê? Movido por emocionalismo. Aí resultado, botou o rapaz para pregar. Só que eu não fui pro culto não. E detalhe, o cara que ele botou não foi pro culto. Eu não aguento não, cara, um negócio desse, meu irmão. Vê que absurdo. Lá, gente competente para ele poder trabalhar, para ele botar lá, não só ele, mas a maioria dessas igrejazinhas, a maioria estão fazendo isso. Tem pessoas que estão lá, que tem aquele desejo de contribuir, de participar, que até tem uma palavra boa para trazer edificação para a igreja, para o corpo de Cristo, é desprezado, porque eles só querem essas pessoas que levantem a sua autoestima. Se você é chamado para um ministério para ministrar a palavra, mas se você bater de frente e mostrar o pecado, você nunca mais é chamado lá. Porque esses hipócritas não querem sair do erro, querem permanecer nesta mesma canalice que tem acontecido nos dias de hoje. Meu amigão Michel Aragão, cadê você, meu abençoado? Ó, eu tô aqui meio invocado aqui, trazendo aqui um pessoal aqui pra galera. Isso aí não é pra você não, viu, Michel Aragão? Nem pra você. Meu amigo Rubão aí, grande baixista. Cuidado pra não distorcer minhas palavras, hein, amigão? Um abraço aí pra vocês. É que eu já tô meio invocado aqui, cara, porque eu não aguento mais nessas coisas que tá acontecendo hoje em dia. O que estão fazendo com a igreja de Nosso Senhor, cara. É terrível. Um abração, Michel Aragão. Abração aí, Rubão, ok? Cuidado pra não distorcer o que tô aqui falando, pelo amor de Deus. Não se escandaliza não, tá ok? Mas é isso que tem acontecido, cara. Estão banalizando, estão deturpando, tirando a palavra de Deus da igreja. Então é aquilo que eu falei. Está no ministério. Amém. Ensina a Bíblia. Tem escola dominical. Eles priorizam pela exposição da palavra. Se tiver isso aí, cara, você está no lugar certo. Mas se não tiver isso aí, infelizmente, você pode estar em qualquer lugar, menos nenhuma igreja. Porque isso não é igreja não, isso é um clube social. Se na sua igreja não ensina a palavra de Deus, é uma igreja que está movida por campanhas hipócritas, campanha que é só para exaltar a carne, só para te fazer bem durante aqueles pequenos momentos, sai daí que isso não é igreja não. Igreja verdadeira, olha, é isso aqui, prega a palavra. É a palavra expositiva, ela tem que pregar a palavra, ela tem que ensinar você os caminhos do reino de Deus. Se ela não ensina, só traz pregador para levantar a tua autoestima, cara, é decepcionante. Aí, vamos lá. Outra igreja que eu participei de uma igreja ali, que essa foi complicada demais. Viu? Eu participava dela lá porque eu morava lá perto dela mesmo. Para você ver como tem hoje lideranças hipócritas, incompetentes e ainda tem a capacidade, a falta de temor de dizer, Deus, mano, dizer, não é Deus não, canalha. Deixe de ser canalha. Cadê o seu temor a Deus? Você não teme a Deus não. Você está aqui nem aquele ladrão da cruz lá com Jesus. Estava Jesus e um ladrão de um lado e o outro do outro. Um estava escarnecendo de Cristo. E o outro disse para ele, você não teme a Deus? É o que essa liderança de hoje em dia tem feito. Não teme a Deus. Com essa hipocrisia solta. Aí eu participei dessa igreja lá. Coab 3. Eu fui à igreja lá na Coab 3. O líder lá, que é invocado, o líder lá. Joãozinho, meu mestre, você apareceu aqui na hora certa. Joãozinho, nós estamos botando aqui para arrepiar o cabelo. Até os cabelos do sovaco. Participei desse ministério lá. O líder, quem prega lá no domingo é só ele. No domingo só quem prega lá é esse líder lá. Lá também tem umas campanhas, que eu vou deitar as campanhas miseráveis da febre. É só para levantar a carne, é só para exaltar. Certo? Aí resultado, aí no domingo só quem prega é esse bendito lá, esse cara. Certo? Aí interessante. Toda vez quando termina o culto, ele vem com as supostas visões dele. E eu lá na minha caladinha, eu sou um cabo invocado. João, tu me conhece, né, João? Eu sou um cabo invocado. E eu lá sentado, eu digo, vamos ver o que é que esse cabo vai dizer.
A paz, irmã Liane, amém, Deus te abençoe, abençoada. Irmã, pelo amor de Deus, não vai interpretar mal não, viu? Cuidado aí, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui, ó, eu tô aqui fazendo um comentário, Joãozinho, a irmã Liane, ó, esse livro aqui. Joãozinho, olha o tema do livro, cara. Olha, pesado demais, cara. Vamos voltar pra lá. Aí, toda vez que eu termino o culto, aí já vem esse cara com as supostas visões, né? O Senhor tá aqui me dizendo que tem 3 pessoas que tá assim. Bora! Aparece autoritário, quer ser o bambambam. Bam, bam. E é porque tem curso de teologia. De vez em quando eu pego a vela lá e tome. Que eu não tenho que frescura. Não era para mostrar que era o bambambam não. Mas para mostrar que o conceito dele tá errado. E ele precisa voltar para a Bíblia. Para um contexto. Aí tome. Aí sabe o que é interessante, meus amados? É que ele viu o pecado de todo mundo, só não viu o pecado dos filhos dele. E eu só assim olhando, digo, Jesus, tenha misericórdia. Tem misericórdia de mim também, porque eu também sou falho. Mas olha o que é que esse cara está aqui dizendo. E apontava, obrigava o povo, venha, se você não vier, eu vou apontar, para trazer vergonha para o povo. Mas aí ele não viu o pecado dos filhos dele, mas dos outros ele vê. Infelizmente não é assim que nós temos caminhado, gente. Nós temos visto o pecado de todos, mas não temos olhado para o bico do nosso nariz no espelho. Ridículo isso, cara. Joãozinho, não é verdade, Joãozinho? É ridículo, cara. Meu irmão, o evangelho não é isso não, cara. O evangelho não é isso. A palavra de Deus, ela confronta eu e você, pecadores natos. A palavra confronta, só que ninguém quer não, cara. Pode ver que a maioria desses ministérios movidos por campanha é uma espiritualidade superficial, é uma espiritualidade só ali no púlpito, não convence ninguém. Não convence ninguém. Estão enganando e sendo enganados. Estão enganando e sendo enganados. A falsidade terrível. Meu irmão, minha irmã, Deus está vendo, vai cobrar isso de mim e de você. Tenha temor a Deus, miserável, pelo amor de Deus. Que hipocrisia terrível. A espiritualidade, o amor, a santidade só serve dentro das 4 paredes, é. Quando você sai, já fala pelas suas costas. Aí depois esses hipócritas vêm se perguntar, não está vindo o povo para... Como é que o povo vai para a igreja, miserável? Você sem pregar a palavra. E o pior ainda, sabe o que é? Eu escuto também dizer isso, que eu escuto o tempo todo. Você vai para a igreja, tá lá, a igreja é só o gato pingado, vazio. Aí, é porque só tá aqui quem Deus quer, hipócrita. Eu vou ler aqui outro texto para você, para ver se realmente é isso mesmo. Eu vou ler aqui esse texto aqui, eu sou apaixonado por ele. Esse texto aqui, para mim. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que é que vai dizer. 1 Timóteo capítulo 2. A partir... Para não ficar sem o contexto, eu vou a partir do versículo 1, mas eu vou deixar aqui o versículo 4 como um versículo chave. Mas eu vou ler a partir do versículo 1. Admoeste. Olha a exaltação, a exortação, desculpe, que Paulo está dando aqui a Timóteo. Admoeste, Timóteo, pegue firme. Olha, segure a peteca com força. Antes de tudo, ó, que se faça deprecações, aqui são tipos de orações, ó, deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Devemos orar por todos, certo? Olha, ó, pelos reis, aqui é uma referência ao imperador da época, talvez até mesmo o próprio Nero. Paulo diz assim, Timóteo, ora por Nero, que Nero vai atacar, mas vamos orar por Nero para que Deus toque no coração de Nero. Reis são isso aqui. Hoje em dia são políticos, prefeitos, presidente e um escambau aquático aí. Mas escuta aqui. Daqui a pouco nós vemos aí, Joãozinho. Olha só o texto. Para que tenhamos uma vida quieta. Uma vida quieta e sossegada. Para um pouquinho aí. Vírgula, aqui tem vírgula. Eu estou com uma dificuldade tremenda. Eu não queria aqui tocar num assunto de política.
Não queria tocar no assunto político, né? Mas tá olha, tá essa guerra nojenta. Pense numa guerra nojenta que tá. Essa questão da esquerda e da direita. Ou quem está no comando, eu não vou dizer felizmente ou infelizmente, não vou dizer. Então você está ensinando, não estou em cima do muro. A princípio eu não sou comunista, certo? Eu não sou comunista. Mas se quem está no comando, cara, é a direita, você se intitula um cristão, a advertência aqui de Paulo é: ore pelos que estão no poder. Sabe para quê? Para que Deus use misericórdia, toque nesse coração incrédulo dele e ele seja um homem temente a Deus, para que ele possa aliviar a carga contra o nosso país. Foi o que Paulo aqui ensinou a Timóteo. Timóteo, escuta, eu vou ler para tudo novo, para todos nós, escuta. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Sabe por que não estamos tendo uma vida quieta e sossegada? Porque a igreja está falhando com a sua missão de interceder pela liderança do nosso país. E o inimigo está aí pintando e bordando, e eu e você dentro da igreja com jargões triunfalistas, achando que Deus está no meio desse negócio. Eu fico irado. Joãozinho, eu fico top da vida, cara. Irmã Liane, me perdoe, mas eu fico topado, viu? Joãozinho, é isso aí, o joio. Fazendo o papel de joio, ó, enganando a... Oxe, é o que mais tá tendo, cara. Mas eu também ainda creio, Joãozinho, né? Eu concordo contigo, mas também ainda creio que Deus sempre tem o seu remanescente. Tem lá. O trigo que é trigo mesmo tá lá, botando cacete. É a esquerda e a direita dentro da igreja comendo cacete também. Mas é isso aí mesmo, cara. Vamos lá, viu? Agora, olha onde eu quero chegar. Versículo 3, ó. Porque isto é bom. O que é bom? A vida intercessora dos ministros da igreja pela nação. É bom. É agradável. É bom diante de Deus. Deus se agrada disso. Olha só. Por quê? Diante de Deus, nosso Salvador, ó, que quer, olha só, que quer que todos os homens se salvem. Aí você vê para esses líderes hipócritas: não, aqui está tudo vazio, mas eu não estou preocupado não. Deus quer qualidade, não quer quantidade não. Então quer dizer que Deus está se agradando de ver a sua igreja, o seu corpo desfalcado. É isso, seu hipócrita. Sua hipócrita. É isso que você está dizendo, é? Deus quer. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro diz que Deus não está tardando o seu juízo, porque ele não quer que nenhum se perca, porém vão se perder muitos, cara. Por que vão se perder? Porque eu e você estamos brincando de evangelho, com essas campanhas miseráveis que tem por aí afora. Derrubando muralha. A primeira muralha que você tem que derrubar é o nosso ego. É a nossa omissão. É a nossa preguiça. É a nossa ignorância quanto a conhecer a Bíblia. É essas muralhas que nós devíamos derrubar. Eram essas as muralhas. Aí eu fico perturbado, eu fico assim, poxa. É por isso que eu concordo com o meu amigo Fabiano. Né, Fabiano? Hoje em dia, meus irmãos, está quase impossível congregar nessas igrejas que não têm compromisso com a palavra de Deus. E o pior, o que me irrita mais ainda, sabe o que é? É que quando você está no ministério desse, você quer cooperar, você quer contribuir, mas você não tem oportunidade. Sabe por quê? Porque o líder tem medo de perder o privilégio dele para você, que está capacitado, que pode fazer muito mais do que o que ele está ali fazendo. Ele tem inveja e impede você de ir ministrar a palavra. E o mais ridículo e hipócrita desse povo, sabe o que é? É que quando você sai do ministério assim, é porque não era de Deus, não era dos nossos. Usa até uma passagem bíblica lá de primeira epístola de João, do capítulo 2. Ou é do capítulo 3, se eu não me engano. Não era dos nossos, por isso... Olha, que hipócrita, que miserável. Como é que diz uma coisa dessa? Então cara, tá quase impossível congregar. Devido a essa banalidade que tem sido hoje no meio da igreja do Senhor. Mas interessante, sabe o que é? É que
Jesus profetizou isso. Não, Jesus não, foi Paulo que falou isso. Que era necessário, é necessário que isso aconteça. Sabe para quê? Isso está lá em 2 Coríntios. É necessário que isso aconteça para que os verdadeiros se levantem contra. Se levantem contra essa raça de gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Então, esse é um dos motivos. Falta da pregação. Tem gente que se decepciona, sabe por quê? Porque coloca a expectativa no homem, coloca em Cristo. Não, por exemplo, não coloque sua expectativa em mim, porque você vai se decepcionar. Eu vou me decepcionar. Você vai me decepcionar. Por quê? Pecador botando expectativa no pecador. Não, cara. É claro que nós devemos honrar, devemos ter uma parcela de confiança no próximo, mas a sua confiança maior, o seu coração deve estar em Cristo, deve estar em Deus, que aí sim, ele não vai te decepcionar. Aparentemente, ele permite que você passe por algumas dificuldades. O próprio Paulo disse a Timóteo lá, na sua segunda carta, né, que todo aquele que quer seguir a Cristo piamente sofrerá perseguições, passará por tribulações, devido a quê? Devido a essas coisas que acontecem. Quer ver outra coisa que também acontece muito? Porque muitas pessoas saem na igreja, uma péssima qualidade de louvor, por exemplo. Tem muitas coisas que fazem com que as pessoas saiam da igreja. Por exemplo, uma péssima qualidade de louvor. Você vai para a igreja que tem gente que não sabe cantar. Eu não sei cantar, não. Se eu for cantar, vai ser terrível. Mas tem gente que não sabe cantar e quer ir para a igreja cantar. Ô meu irmão, minha irmã, se você não sabe cantar mesmo, para que você foi pegar o microfone para cantar? Isso também é um dos motivos que faz com que muitas pessoas saiam da igreja. O péssimo louvor da igreja é terrível. É uma grande injeção para afastar muitas pessoas do ministério. Aí diz, eu não sei louvar, mas eu vou louvar aqui porque é para Deus. Então louve na sua casa dentro do banheiro. Porque você, quando está na igreja, você não está sozinha, nem está sozinho. Tem gente lá que está ouvindo e que não aguenta ouvir sua ladainha desafinada. Se você não sabia, esse é um também de tantos e tantos motivos que fazem com que as pessoas saiam da igreja. Você foi chamado para ter uma oportunidade? Ô meu irmão, minha irmã, se você não sabe cantar, a Bíblia tem 1876 versículos. Vai ler um versículo? Lê apenas um versículo lá. Lê o Salmo 23. Lê o Salmo 91. Lê os que estão em evidência. Lê esse salmo. Mas se você não sabe cantar, para que você vai abrir aí essa ladainha para perturbar outras pessoas? Porque se tem uma coisa que conforta, que prepara você ali para ouvir a palavra, é um louvor bem executado. Pronto, olha aí. Não é não, meu sanfoneiro aí, meu presbítero abençoado. Já pensou, ó presbítero, já pensou? O senhor é convidado para ir tocar numa igreja. Por algum motivo qualquer. Vou dar um exemplo, presbítero. O senhor esqueceu de afinar o acordeon. Cara, quando o senhor puxar aqui e for tocar, vai ser terrível. Nem o senhor mesmo aguenta tocar. Então imagina o ouvinte que está ali preparado para ouvir um louvor que vai ali trazer, para ele ouvir a palavra. O cara fica perturbado, meu irmão. E principalmente, o senhor vai entender o que eu estou aqui falando, como o Joãozinho também é músico, vai entender. Principalmente se ali nos ouvidos ali tiver um músico. O cara fica perturbado. Misericórdia, que coisa feia. Não. Cara, desequilibra na hora o mundo espiritual do cara. Ele desequilibra na hora, cara. Entendeu? É terrível. É horrível. Esse também é um dos motivos que fazem com que as pessoas saiam da igreja. Outro motivo que faz muitas pessoas saírem da igreja, sabe o quê? A altura do microfone. Ô meu irmão, minha irmã, aprende o seguinte. A gente não está mais na igreja primitiva. A gente não está mais na época de Cristo, onde ele utilizava a concha, como tipo uma concha acústica no mar para pregar para as pessoas. Hoje nós estamos em templos que tem, muitos deles têm uma qualidade de som que é top de linha, meu irmão. Não precisa aumentar o microfone para perturbar os tímpanos dos outros não, meu irmão. Não tem ninguém surdo dentro da igreja não. E tem igreja que quando tem surdo tem a pessoa lá, Libras, para falar com as pessoas.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu fui tocar em uma igreja uma vez. Eu tenho 43 anos. Mas eu passei 30 anos de minha vida andando dentro de uma banda. O meu pai tinha uma banda, tinha som, tinha tudo. Eu passei 5 anos tocando em cima de um trio elétrico. A zoada é perturbadora. E eu passei 30 anos montando, trabalhando som. Então eu entendo de som, meu irmão. Eu não sou formado. Mas eu entendo, eu sei o que é som. Eu sei quando o instrumento está alto, quando o instrumento está baixo, quando o cara canta desafiado. Eu sei essas coisas, meu irmão. Não sou perito como alguns profissionais que tem, mas não sou. Mas eu passei 30 anos, eu acho que eu aprendi alguma coisa. Olha só, a gente foi tocar numa igreja e quando a gente tava lá passando o som, interessante que o som dessa igreja é um som bacana da poxa, meu irmão. A gente passando o som lá, aí o pastor veio. Um cara que nem é complicado, não vou nem aqui dar o nome aqui. Tá muito alto aí, tá perturbando não sei o que. O cara não entende de nada. Ele não entende de nada. E veio dizer que o som isso é perturbador. Agora, quer ouvir um detalhe bom interessante? É que nessa mesma igreja, quando chega na hora da administração, que eles convidam um cara que não lê o texto, não tem compromisso com a pregação da palavra, eles botam o microfone desse miserável na altura mais ensurdecedora do mundo. E aí eles ficam... Oh! Aí pra eles, aí não tem altura não, mas se for uma banda que toca, que faz um negócio bonito, aí tá alto demais. Hipocrisia do caramba, meu irmão. Eu fico arretado com um negócio desse. É hipocrisia pura. Entendeu? Péssimo som. Não sabe regular. Na hora da administração, bota o volume alto, mas como se o povo fosse surdo. Aí, aqui eu abro parênteses para tratar de outra questão. Você é pregador? Você é pregadora? Eu tenho uma pergunta para você. Por que é que quando você pega o microfone você muda o timbre da sua voz? Me explica por que isso aí. Por que você muda o timbre da voz? Por que é que você que se diz profeta quando pega o microfone é o que? O que é que baixa de você que muda o tom da sua voz? Me diga qual é a base que você tem para manter essa postura. Aí, é descer do púlpito, voltou a falar normal. Então quer dizer que quando você saiu, que você foi lá, não era você que estava lá, não era quem estava lá. Não vinha dizer que era o Espírito Santo. Ele fala desse jeito, porque tem uns que vão lá que falam cada absurdos. Meus irmãos! Que é isso? E quem é que você quer impressionar com isso aí? Só se for os novos convertidos. Só se for, não é? Ou você acha que quando você subiu ali, você se transformou em outra pessoa? A Bíblia condena dissimulação. Hipocrisia. Significa, sabe o que? No grego, lá. Essa palavra ela vem do grego lá, da palavra máscara. Você sabia? Máscara é a pessoa que coloca uma máscara para se passar por uma pessoa que ela não é. Interessante, aí o cara vai lá, aquele aparência de autoridade superior máxima, muda o timbre da voz. Quando ele desce do púlpito, opa, meu irmão, não sei o quê. Oxente, desceu outra pessoa, e quem é que estava lá? Eu tenho uma dificuldade tremenda para entender isso. Me mostra aqui na Bíblia, Jesus quando ia pregar, se ele mudava o timbre da voz dele. Os apóstolos ao pregarem, onde é que eles mudavam o timbre da voz? E para que tanto jargão? Você quer convencer quem? Você não convence ninguém. Já disse e repito, quem convence o homem é o Espírito Santo, e você não é o Espírito Santo. Se você pregar a palavra expositiva, bíblica, ela vai usar, o Espírito Santo vai usar essa palavra para trazer o pecador ao arrependimento. Não é você que traz ninguém ao arrependimento. Eu não trago ninguém ao arrependimento. Ao contrário, nesses últimos dias, nós temos trazido pessoas aos escândalos. Presbítero Adriano, se o senhor estiver ao vivo ainda, isso aqui é tudo com base. Não sei se o senhor conhece esse livro aqui. Olha o tema desse livro como é pesado. John MacArthur. Quando a igreja se torna como o mundo. Com vergonha do evangelho. Cara, porque tá horrível. Eu vou aqui repetir algumas coisas que eu falei, né? Hoje em dia, está quase impossível se congregar em uma igreja. Está quase que impossível. Aos absurdos.
As pessoas que têm oportunidade para estar no púlpito para ministrar, só vão, sabe por quê? Ponto. Muitos têm oportunidade para ministrar na igreja, sabe por quê? Porque ele é dizimista. Aí o líder vê, não, fulano é dizimista, bota ele que é pra gente. É lamentável dizer uma coisa dessa. Eu sei que tem ímpio aqui me assistindo, mas é lamentável. Por até trazer escândalo. Mas você pode ver. Você quer fazer um teste? Você é membro de uma igreja? Passe pelo menos 2 cultos sem ir para a igreja. Se você for dizimista, no primeiro culto que você faltar, o líder já liga para você, meu irmão, cadê você, rapaz? Oh, não apareceu mais por aqui. Hoje eu estou mais para criticar e sentar cacete mesmo, porque eu estou invocado. Viu, Eduardo? Não é contigo não, abençoado. Mas se você não é dizimista, se você passar uma semana sem ir para o ministério, o líder, ó, tá nem aí para você. Ele descarta a sua presença. Se você é uma pessoa que tem um certo conhecimento, pode contribuir, ele não dá a mínima para você. Não está nem aí para seu estado espiritual. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Eu participei de um ministério onde o líder não está nem aí para quem entra ou para quem sai do ministério. Está totalmente equivocado com o teu chamado. Está equivocado com o seu chamado. Não está nem aí. Bom, tem alguns dias que eu não tenho ido para o meu ministério. Pergunta se alguém ligou. E aí, como é que tu tá, rapaz? Cadê você que não vem? Não tão preocupado, não. Não querem nem saber. Mas quando você chega lá, é o abraço de Judas em você. Ô, meu irmão, não sei o quê. Que hipocrisia, cara. Que hipocrisia. E aí, sabe o que é mais lamentável? É esse povo que diz que vai para o céu. Só se for para o céu da boca do cachorro. Porque para o céu do meu Senhor lá, vai não. Vai para o céu da boca do cachorro, esse tipo de gente. Gente, hoje eu sei que foi um pouco pesado, mas como eu falei no início, eu coloquei a advertência aí na postagem. Hoje a gente ia ter mais esse lero-lero, botar algumas coisas que tá me sufocando. Deixa eu aqui dizer outra coisa aqui para você. Eu vejo muito também acontecer isso nesses lugares. Como esse último culto de círculo de oração que eu fui tocar com a bispo, nunca mais na minha vida eu piso lá. Se depender aqui de Alexandre, lá não piso mais nunca. E se quem tiver na situação, eu chego, eu também não estou preocupado não. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. O que me preocupa, o que me atormenta é o que meu Deus pensa de mim. Não o que A, o que B pensa de mim. Não dou a mínima para o que A ou B pensa de mim. Nesse último culto que eu fui lá tocar com o pessoal, aí o pregador, aponte o seu dedo de profeta. Dedo de profeta? Que conversa é essa? O que é isso, dedo de profeta? Irmãos, vá ler a Bíblia, cara. E aí, vem cá, como é? Tem profeta hoje em dia? Você é profeta? Eu não sou. Que é Alexandre. Eu não sou profeta, nunca fui profeta e nunca serei profeta. Eu quero ser discípulo de Jesus. Olha, aprende bem isso aí. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Jesus disse uma palavra muito interessante. Aprenda isso e guarde para você. Se você achar que não, então vá ler. Lê os Evangelhos. Eu não vou dizer onde é que está não. Só assim para ver se você toma coragem e vai ler a Bíblia. Jesus disse, sabe o quê? A lei e os profetas duraram até João. Em outras palavras, Jesus disse, ó, o último profeta, antes da anunciação do período da graça, foi João Batista. Então, segundo as palavras de Jesus, o último profeta, o último, cara, foi João Batista. Aí você pega hoje e você vem dizer que tem profeta e que você é profeta. Será que você não está percebendo que você está chamando Jesus de mentiroso? Porque Jesus disse que João Batista foi o último, mas você vem e diz que tem. Você acha que eu vou ficar com o que você está dizendo ou vou ficar com o que Jesus está dizendo? Como é que você tem a cara de pau de dizer um absurdo desse? Jesus disse, a lei e os profetas duraram o seu tempo ministerial até João Batista.
Depois de João é anunciado o reino dos céus, a graça. Aí você, mas tem um ministério profético lá em Efésios 4. Vai entender o que é o profeta do ministério profético de Efésios e o que é o profeta do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Daniel. Vá lá entender. Mas você não quer entender, sabe por quê? Porque esse tipo de jargão lhe agrada. Você não quer aceitar. Em outras palavras, muitos, eu não vou dizer você, eu retiro, não é você. Mas muitos de nós não queremos mais a Bíblia, a palavra de Deus. Não querem. Querem jargões que te coloquem numa posição triunfalista, de vitorioso. É o que eu tenho visto hoje nos dias, nessas igrejas que tem por aí. Não são todas. Tem igrejas do Senhor Jesus ainda na terra, pregando a palavra. Desculpa. Tem ainda um remanescente fiel. Tem tanta coisa aqui para me falar, mas eu não vou falar para não aumentar o escândalo. Então, eu só tenho... Não vou me desculpar de nada do que eu falei, nem pedir perdão a ninguém. Certo? Eu coloquei aqui, eu expus aqui o meu ponto de vista. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque eu tenho buscado. Que é só um pouquinho de material que eu tenho. Mas esse livro aqui, cara... Esse livro aqui... Ele tem... Deixa eu mostrar aqui. Ele tem... 9 capítulos com um apêndice final no último. Eu li apenas o primeiro capítulo. Só esse primeiro capítulo que eu li aqui, cara, me perturbou demais, porque é realmente o que a gente tem visto aqui hoje em dia. Olha qual é o tema do primeiro capítulo que eu li aqui, ó. O cristianismo em declínio. Esse capítulo 1 aqui, ele faz uma abordagem da primeira carta de Paulo a Timóteo. As advertências e as exortações que Paulo fez a Timóteo para que Timóteo seguisse aquilo ali com firmeza, não voltasse atrás, não mercadejasse a palavra de Deus, que é o que muitos desses pregadores miseráveis têm feito nos dias de hoje, mercadejando a palavra. Aí eu fico arretado. Aí tem cara aí que se irrita comigo. Eu não dou a mínima para o que você pensa de mim. Só é o que você quer saber. Vou repetir. Eu me preocupo com o que o meu Deus pensa de mim. Mas com o que vocês, ou qualquer outro, que pensa de mim, eu não dou a mínima, cara. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Mesmo em meio aos meus erros, minhas falhas. Mas eu tento ser um discípulo de Cristo com meus erros. Como também você. Você também é cheio de erro. Mas eu creio que você tem se esforçado para tentar ser um discípulo de Cristo. Mas acontece que hoje em dia as igrejas não querem que você seja discípulo de Cristo. Elas querem que você seja discípulo do homem. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Pode ver. Olha aí. As igrejas hoje elas estão sobrevivendo de campanhas hipócritas, campanhas ridículas. Campanhas ridículas que eu tenho visto nos campanha fulano, campanha betano. Vai pregar a palavra, miserável. Pelo amor de Deus, poxa. Vai pregar a palavra, cara. Vai estudar a Bíblia, hipócrita. Pra tu parar de falar asneira no púlpito. Eu tô aqui com um sermão aqui, ó. Eu preguei esse sermão lá no ministério. Tá aqui o sermão, ó. O título do sermão: um chamado a o retorno para compromisso com Deus. Esse tema é bem sugestivo para os dias de hoje. Um retorno ao compromisso com Deus. Sabe qual é o meu texto básico desse capítulo, desse sermão aqui? É Ageu, capítulo 2. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Ageu, capítulo 2, tem um versículo que é o versículo jargão dos hipócritas, que nem entende o contexto. Meu amor, você entrou aí online. Cuidado que você vai comentar aí, viu, meu amor? Você tá aí embaixo ou tá aí em cima? Eu já tô aqui terminando já, viu? Tu não viu isso aqui, foi cacete até agora. Te amo, meu amor. Olha só, esse sermão meu aqui
É Ageu, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Antes de eu pregar nesse sermão aqui, eu chamei um irmão da igreja e disse, sabe o que a ele? Assim, olha fulano, tá vendo esse capítulo que eu vou aqui pregar? Quando chegar em um determinado versículo, a igreja vai dar um levante. No restante, eles, não estão nem aí. Sabe qual é o versículo chave desse capítulo 2? Que a turma da emoção, do rodopio, do reteté, que eu abomino, que eu meto o cacete nessa turma. Sabe qual é o versículo chave? O versículo 9. Ageu 2:9. Sabe o que é que está escrito lá? Eu vim lendo o texto. Quando chegou no versículo 9, eu parei, olhei para o cara, pisquei o olho e digo, vê o que vai acontecer. Aí eu li o versículo. Quer ouvir que versículo é? Porque a glória da segunda casa será maior do que a... Quando eu li esse versículo, o povo... Gente, por que esse versículo? Por acaso esse versículo ele é mágico? O que é que ele tem de tão importante dos outros? Que nos outros você não deu glória, não deu aleluia, mas nesse você deu. Deixa eu aqui dizer uma coisa para você. Você deu glória, aleluia, mas você nem sabe o que é isso, seu hipócrita. Hoje, meu amor, hoje eu botei para arrepiar. É hipócrita. Você sabe o que é essa glória? A palavra glória no hebraico, você sabe o que significa isso? Ela pode significar poder, força, honra, manifestação. Você sabia disso, seu analfa de Bíblia? Mas você, quando chega, você não sabe nem o que é que está glorificando. Aí quando eu fui expor esse texto, aí o povo, não sabia que era isso não, nem você sabe. A glória da segunda casa. Então qual foi a primeira casa? A palavra casa se refere ao quê? Qual era o contexto que Ageu estava vivenciando que levou ele a falar isso aí? Eles não sabem, cara. Eles não sabem. Um chamado ao retorno, ao compromisso com Deus. É o tema desse sermão. Eu que não peguei lá e... Outra coisa interessante. Eu estava num determinado culto, lá, só pra gente encerrar hoje, certo? Aí essa missionariazinha, que de missionária não tem nada, pra mim não tem não. Pode ter pros outros aí que você bajula, que você, né, dá seu jargão aí triunfalista, mas pra mim tá dispensado. Eu quero saber disso aqui, Eu não canso de mostrar, eu quero saber disso aqui. Aí, ela pra se exaltar e pra confortar os pecadores, inclusive eu estava lá, pecador também, Deus vai confundir. Deus vai mexer lá, vai confundir A, Deus vai confundir B, Deus vai confundir. E eu só olhando para a cara dela. Eu digo, é mesmo, Deus vai confundir. Como é que fica essa questão? Deus vai confundir. Aí quando você vai ler a Bíblia, sabe o que é que Paulo diz? O apóstolo Paulo diz, Deus não é Deus de confusão. E agora? Eu fumacei não, cara. A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Aí essa incoerente, essa alienada diz que Deus vai confundir. Quem está confusa é você, minha querida. Quem está confuso é você, meu querido. Quem está confuso somos nós. Você achou que eu ia sair dessa, não era? Nós. Deus não é Deus de confusão. Deus tem aqui sua palavra que ilumina o nosso coração. Vai ler o Salmo 119. Tua palavra é lâmpada, lâmpada para trazer luz, para tirar da confusão, para tirar das trevas e trazer para a luz. Aí você vai dizer, fica dizendo aí que Deus confunde, Deus vai confundir. Quem está confuso é eu e você, rapaz. Deixa de hipocrisia, deixa dessa falsa espiritualidade que a capa cai por terra. Jesus falou que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Que Deus coloque uma palavra que ilumina teu coração para você, para nós, voltarmos a pregar a palavra de Deus antes do seu retorno. Porque quando ele retornar, o negócio vai ser diferente. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você.
Que Deus possa realmente trazer à luz aquilo que está em trevas no meu e no seu coração. Não se chateie com isso aqui que eu falei. Repito, não vou tirar uma palavra. E para a semana que vem tem mais. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.